Olá! Na aula passada, nós vimos algumas fases do método estatístico, a definição do problema, a construção das hipóteses, os tipos de variáveis, a operacionalização dessas variáveis e o instrumento de pesquisa, que no nosso caso foi um questionário, né? Nessa aula, nós iremos ver algumas noções de probabilidade, né? Vamos trabalhar também alguns conceitos estatísticos como população, amostra, censo, amostragem e a questão do planejamento da coleta, né? Noções de probabilidade. Então, para se obter informações sobre alguma característica da população, o tamanho amostral é de fundamental importância. Estudaremos agora a probabilidade, que é uma ferramenta usada e necessária para se fazer ligações entre a amostra e a população, de modo que, a partir de informações da amostra, se possam fazer afirmações sobre características da população. Um exemplo disso, uma amostra de sangue pode dizer sobre a característica de todo o nosso sangue, né? Então vamos lá. A história do estudo de probabilidade. A história do estudo de probabilidade teve início com os jogos de cartas, dados e de roleta. Esse é o motivo da grande existência de exemplos de jogos de azar no estudo de probabilidade. A teoria das probabilidades faz parte de várias situações, como no estudo de técnicas de amostragem, por exemplo. Na estatística inferencial, a probabilidade é de uso indispensável, pois todo processo inferencial ocorre com certa margem de incerteza. Por isso, é necessário que o usuário de estatística tenha algumas noções de probabilidade. Experimento aleatório. Alguns conceitos de probabilidade que a gente precisa ter, né? O experimento aleatório são aqueles que não podem ser previamente determinados. A esta impossibilidade de preverem seus resultados, chamamos de acaso. Um exemplo é o lançamento de dados. Em seguida, anotar o número que ocorrerá na face voltado para cima. Um experimento determinístico é aquele cujo resultado é conhecido antecipadamente. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, não sabemos qual será a face que ficará para cima, né, que é um experimento aleatório. No entanto, podemos afirmar com toda certeza que ou será cara ou será coroa, pois uma moeda só possui estas duas faces. Então, lançando uma moeda para cima, ao cair, ou ela vai cair cara ou vai cair coroa, né? Não existe aquela coisa, ela ficou em pé, né? Ao ficar uma das faces da moeda é cara ou coroa. Experimento mutuamente exclusivo. Quando a ocorrência de um deles exclui a ocorrência do outro. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, ou vai cair cara ou vai cair coroa. O fato de cair o cara exclui cair coroa, porque caiu cara. E o espaço amostral, ou universo, é formado pelo conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Por exemplo, no caso da moeda, qual é o conjunto? Cara e coroa. No caso dos dados, o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? O espaço amostral, ou universo, é formado por 6 elementos, no caso dos dados. Evento. É um conjunto qualquer de resultados de experimento aleatório. Pode-se dizer que um evento é o subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, no lançamento de duas moedas, pode ser. Então, os elementos do evento são cara, cara, coroa, coroa. Então, alguns tipos de eventos. O evento certo é o próprio espaço amostral. Lançamento de um dado ocorrer de 1 a 6. Né? Agora, ocorrerá um número menor ou igual a 6 na face superior. Impossível é o subconjunto vazio do espaço amostral. Por exemplo, lançamento de um dado e ocorrerá um número maior do que 6 na face superior. Isso não ocorrerá. No dado, os números são de 1 a 6. Eventos elementares são aqueles que têm só um elemento. Por exemplo, no lançamento de um dado,
ocorrerá um número ímpar maior do que 4 na face superior. Qual é essa possibilidade? Uma só, o 5, né? Então veja, a questão da definição da população da pesquisa. Então, uma parte importante do delineamento de qualquer pesquisa é a definição da população. Tal definição dependerá, obviamente, dos objetivos da pesquisa, das características a mensurar e dos recursos disponíveis. Então, população ou amostra. Um estudo estatístico pode se fundamentar em dados obtidos de todos os elementos de uma população ou apenas parte desses elementos, amostra. Censo ou amostragem. O estudo que envolve dados de todos os elementos de uma população é chamado de censo. O estudo que envolve dados de uma parte da população é chamado de amostragem. Fazer censo ou por amostra, né? Então, para fazer a escolha entre censo e amostragem, devem ser levados em consideração diversos fatores: custo, facilidade de acesso aos elementos da população, nível de precisão desejado e tempo para a realização do estudo estatístico. Às vezes, não é possível a realização de um censo. Por exemplo, essa charge. Aqui no laboratório, nós não acreditamos em amostra estatística. Não é só um pouquinho de sangue que vai ser suficiente para provar se o senhor está ou não doente, não é verdade? Então, a questão da amostragem estatística pode ser ilustrada como esse exemplo. Certamente não será necessário tirar todo o sangue do paciente, até porque é impossível, ele morreria, para saber as suas taxas de sangue. Coletando pequenas amostras de sangue, ele saberá o que está acontecendo com as taxas de sangue do paciente. Isso ocorre porque há uma hipótese subjacente do método de medição, a de que o sangue seja homogêneo, ou seja, apresenta semelhança de estrutura. Então, uma coleta, no caso de saber se a pessoa tem diabetes ou não tem diabetes, uma gotinha vai me dizer qual é a taxa de glicose do meu sangue. Para fazer outros exames de sangue, eu preciso de um pouquinho mais de sangue. Então, tudo dependerá do nosso objetivo. Depende do objetivo da pesquisa. Então, o tamanho da amostra vai depender do objetivo da pesquisa, certo? Então, veja, população-alvo ou população acessível. No caso da nossa pesquisa, a população-alvo seria o perfil dos alunos do curso de artes. Qual é a população acessível? Perfil dos alunos de artes, regularmente matriculado e frequentando as atividades na aula do dia 14/10 do curso de artes em Caruaru. Então, o que é amostra probabilística ou não probabilística, né? Cada um dos tipos de amostragem tem sua vantagem e sua desvantagem. A principal vantagem da amostra probabilística é de possibilitar a medição do erro amostral e, consequentemente, levar a uma maior precisão da amostra obtida. A amostragem não probabilística é muito importante, pois possibilita a elaboração de um planejamento amostral quando é impossível ou inadequada a utilização da amostragem probabilística. Então, alguns tipos de amostragem probabilística: aleatória simples, sistemática, estratificada, por conglomerado, por múltiplos estágios, ou seja, a combinação dos métodos acima citados. Nós não iremos estudar a teoria, a amostragem como um todo. Isso é só para vocês terem uma noção das formas que se tem de fazer a amostragem, tá? E a amostragem não probabilística seria uma amostragem acidental, a esmo sem norma, a criteriosa com utilização de critérios objetivos na seleção dos indivíduos, e intencional, que é a mais comum de ser feita no tipo de amostragem não probabilística, e por cotas. O planejamento da coleta. Há duas formas básicas de coletar os dados, como falamos ainda agora: por censo ou por amostragem.
No censo, a pesquisa é realizada com todos os elementos da população, o que permite, teoricamente, precisão absoluta. Então, o censo, a gente vai coletar com toda a população. Nas pesquisas por amostragens, apenas uma pequena parte, considerada representativa da população, é pesquisada. No caso da nossa pesquisa. Na nossa pesquisa, os alunos realizaram um censo, ou tinham a intenção de realizar um censo com a turma de 20 alunos do curso de artes em Caruaru. No entanto, vamos ver que apenas 12 pessoas responderam ao questionário. Então, nós vimos nessa aula noções de probabilidade, que é a história do estudo de probabilidade, a relação da probabilidade com a estatística, alguns conceitos de probabilidade, como experimento aleatório, espaço amostral, tipos de eventos, alguns conceitos estatísticos do que é população, o que é amostra, do que é censo e do que é amostragem. E o planejamento da coleta, que no nosso caso, no caso da pesquisa que estamos acompanhando, eles optaram por realizar um censo com os alunos presentes no dia 14 de outubro no curso de artes em Caruaru. No caso de vocês agora vão, depois da aula, realizar o estudo de vocês, a coleta de vocês, definir a população que vocês vão investigar, e partir para a investigação, a coleta dos dados. Essa aqui é a referência da apostila de vocês. Um grande abraço, até a próxima aula.